7ª temporada da série Marauenses pelo Mundo, aqui da Rádio Mais Nova. Nós conversamos com Bibiane Borges e Natanael de Paula. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. E a nossa conexão é com os Estados Unidos, para conversar com eles que já estão aqui na tela. Bibiane e Natanael, tudo bem com vocês? Oi, Mauro, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, esse casal que está nos Estados Unidos, mas passou um bom tempo, né, fora do Brasil, no Canadá. Então, contem pra gente aqui como é que surgiu essa ideia de sair de Marau e morar fora daqui. Vai começar? Eu começo, então. A gente sempre quis tentar a vida fora, assim, e eu falo que a gente tentou várias vezes, a gente foi e voltou várias vezes. A gente foi primeiro para o Canadá, ficou uns 8 meses, depois para Toronto, né? Depois a gente veio para os Estados Unidos e fez 2 vezes um intercâmbio de trabalho. No total a gente ficou 6 meses. Depois a gente foi para o Canadá, ficou 3 anos e meio. Aí voltamos para o Brasil, ficamos um tempinho com a família e viemos para cá, estamos aqui há 9 meses. Inicialmente quando a gente mudou para o Canadá foi já numa ideia de imigração mesmo, de se estabilizar no Canadá e tal. Porém, depois de um tempo a gente percebeu que não era mais isso que a gente queria e a gente queria tentar alguma coisa aqui nos Estados Unidos. E foi aí que a gente decidiu que a gente ia sair do Canadá, voltou para o Brasil para dar um tempinho, para clarear as ideias e ver bem certo o que a gente queria. E aí sim que a gente decidiu se mudar para os Estados Unidos depois desse tempo. Bom, e como é que foi a chegada no Canadá? Isso que eu quero saber, né? Vocês saíram daqui da nossa cidade, uma cidade pequena, né? E foram para o Canadá. Como é que foi, primeiro, essa preparação, né? Tanto psicológica e também dessa chegada lá no Canadá, e como é que foi esse processo de sair daqui e chegar lá? Essa última vez que a gente ficou os 3 anos e meio, a gente foi ali no fim da pandemia, e a gente pegou um pedaço da pandemia lá, então foi bem diferente, assim, foi bem estranho, porque eles são mais rigorosos, né, na questão da pandemia. A gente pegou lockdown, mas Quando a gente chegou lá, o país... A gente chegou em outubro de 2021 e eles ainda estavam em lockdown lá no Canadá. Então foi uma transição difícil, porque a gente estava chegando num lugar novo, mas praticamente não saía de casa, os lugares estavam fechados. Ali em outubro está começando o inverno, que no Canadá é bem rigoroso. Então a mudança foi difícil inicialmente. O meu curso, que eu fui para lá para estudar, eu acabei completando o curso inteiro online. Era para ser presencial, no fim das contas ele foi inteiro online. E eu tive que me adaptar, que eu comecei a trabalhar, meu trabalho era bem longe, tipo, eu saí de Marau, né, que a gente falou, uma cidade pequena, e caí em Toronto, que é uma cidade enorme, então eu gastava quase uma hora e meia por trajeto para ir e voltar do trabalho. Então isso era bem diferente, assim, da minha rotina. Acho que isso foi o que mais mudou, né? Foi. Na rotina. Com certeza, 1h30 para nós aqui é uma viagem, né? Então, na verdade, na tua própria cidade, estava fazendo uma viagem, né? Para ir para o trabalho. E com certeza isso foi impactante para você no primeiro momento, né? Muito. Tem um ditado que diz que Toronto está a 2 horas de distância de Toronto. Eu acho que essa foi uma das coisas que fez a gente querer sair de lá, sabe? Porque a nossa rotina era bem cansativa, assim, praticamente a gente só ia pro trabalho, acordava, ia pro trabalho, voltava e, tipo assim, já era noite, já era hora de fazer a janta e dormir. Então a gente não tinha muita vida, sabe? Então, isso a gente começou a pesar com outras coisas também, e daí a gente decidiu, não é aqui que a gente quer estar. Só que o Canadá tem um problema, que para nós é um problema, né? Para as outras pessoas pode não ser, que não tem muitas cidades para se morar, assim, com uma estrutura boa para se morar, inclusive saindo, querendo imigrar. E a gente acabou optando por sair de lá, né? Por essa razão, assim. Perfeito. Vocês pegaram um primeiro momento em lockdown, mas nesse momento você já tinha que sair, Bibiane, para trabalhar ou não?
Sim, logo Sim. que a gente chegou, o trabalho da Bibiane foi presencial. Foi tipo assim, a gente chegou em outubro, 15 dias depois ela já começou o trabalho presencial. E aí o meu estudo era Era online, online. mas eu também já fui trabalhar presencial também logo que a Mas gente chegou. eu lembro que o lockdown era mais assim, restaurantes. Restaurantes É, não podia comer lá. Você só Entendi. podia retirar a comida e comer em casa. No metrô, não podia sentar uma pessoa do lado da outra. Tipo assim, tinha um banco. Você precisava folgar um banco, sabe? Era um negócio máscara assim. obrigatória em todos os Máscara era lugares. obrigatória. Perfeito. Já era um processo final, assim, né, da pandemia, em que Isso, já se isso. tinha É. muitas coisas funcionando, aberto, liberações, assim, vamos dizer assim, né? Para ir nos lugares, certos lugares que a gente precisava mostrar o comprovante de vacina. É, Era obrigatório. Perfeito. Bom, Era o final deixa eu do perguntar para vocês o seguinte, ó. Qual foi o maior choque cultural que vocês viveram no Canadá? Em Toronto é difícil, porque, na verdade, eu acho que o maior choque cultural é você ver muitas culturas. Porque Toronto é uma cidade que tu vê de todo tipo de cultura que existe, assim, inclusive com as pessoas que eu trabalhei. Eu trabalhava com indianos, iranianos, Asiático, peruanos, italiano. asiáticos, italianos. Então, tipo assim, o maior, eu acho que o choque é você conhecer e estar ali com culturas diferentes, vivendo isso todo dia. Mas em si, a cidade ela é multicultural. Então, assim, não tem esse choque, porque se eu quiser comida brasileira ou essas coisas, tu vai encontrar. Lá tu vai encontrar de tudo. É difícil de encontrar um canadense em Toronto. Verdade. O resto tem bastante. Para mim, eu acho que sim, esse comentário que a Bibiane fez de ser muitas culturas, mas aí adicionando, saindo um pouco do Canadá e entrando aqui em Oklahoma, nos Estados Unidos, o choque cultural foi o quão receptivo as pessoas são aqui, né? O quão gentis e quão felizes elas são por ter você aqui. A gente não esperava isso aqui em Oklahoma. Então, por isso até que eu quis mencionar daqui também, além do Canadá, porque era uma coisa que a gente não fazia ideia e surpreendeu muito positivamente quando a gente chegou aqui. Bom, e fazendo essa ponte, então, né? Você comentou que o que menos tem em Toronto é canadense, né? Mas vamos fazer um comparativo aqui, né? Como é que vocês percebem essa relação com as pessoas em Toronto, onde vocês viveram muitos anos, e agora em Oklahoma, nos Estados Unidos? Tem muita diferença? Tem muita diferença. Tem muita diferença pelo fato de que, principalmente Toronto, eu acho que é um grande centro econômico, um grande centro de negócios, é uma cidade muito populosa e a impressão que passa é que cada um tá ali para fazer o seu dia a dia, a sua rotina, é correria, sabe? A pessoa tá muito focada na rotina dela, então não tem muito essa... Como que a gente pode dizer que a gente sentiu aqui em Oklahoma, essa receptividade, assim, a conversa, tipo, você vai comprar um café, bom dia, tudo bem, como é que tá, como que tá o seu dia, não sei o quê. Isso em Toronto não existe porque, tipo, a fila tem que andar, entendeu? E você é meio que invisível, assim, na rua também, tá todo mundo na correria. E aí, quando a gente chegou aqui, na verdade, o que a gente imaginava, por não ser um grande centro nos Estados Unidos, talvez até dá para falar que é uma cidade mais interior, assim, um pouco de medo de, talvez, preconceito com imigrante, alguma coisa assim, sabe? E quando a gente chegou, foi um choque muito grande, porque é totalmente o contrário. O pessoal até comenta que existe essa cultura do sul dos Estados Unidos, que é uma cultura mais acolhedora, uma cultura receptiva, e que nem eu falei, você vai ter conversas na rua, às vezes tu tá caminhando, uma pessoa passa por ti, ela te diz bom dia, tudo bem, e, sabe, coisa que a gente tá acostumado em cidade pequena, como Marau, por exemplo, né, que em Toronto não existia, e talvez isso foi uma coisa que pesou também, uma das coisas que pesaram para a gente querer se mudar, e que a gente encontrou aqui, é bem gratificante isso. O frio teve alguma presença, assim, nessa ideia de mudança? Como é que é o frio lá de Toronto, no Canadá? É muito diferente do nosso frio aqui? Sim, pesou muito. O frio foi uma das variáveis. Inicialmente é legal.
Inicialmente é legal, tem a neve, você aproveita, dá para fazer Para uns postar foto esportes. no Instagram, é bonito. E dá para fazer uns esportes de inverno, dá para, principalmente ali em Toronto tem montanhas muito perto, dá para esquiar, dá para patinar no gelo, etc. Inicialmente é bem legal, é divertido. Depois de um tempo começa a cansar, até porque o inverno de Toronto ele é muito longo. Ele começa ali por outubro, novembro e ele vai terminar lá em maio, mais ou menos. Então são 6 meses do ano que você fica no frio, né? E aí a neve, que inicialmente é bonita, depois ela começa a virar um empecilho, porque aí começa a ficar difícil de caminhar na rua, quem tem casa tem que limpar o quintal da casa, é mais trabalho, o carro, etc. Então, depois de um tempo ele começa a pesar, assim, e para nós foi um E os dias são mais escuros, sabe? Por exemplo, a gente percebia quando a gente ia trabalhar, a gente saía de casa, era escuro, a gente voltava para casa, era escuro. Sabe? Então, isso com certeza pesou muito e é algo que também é bem diferente daqui, né? Aqui tem inverno, faz frio. Eu acho que aqui dá para comparar mais com o Marau, assim, né? Do frio. Sim. Do nível do frio. Só que aqui é muito rápido. Passa muito rápido. Tipo, esse inverno para nós a gente nem viu passar, assim. Talvez teve uma semana que fez bastante frio. Que fez frio. Mas comparando com o Marau, é o que eu sempre falo. Eu passo menos frio aqui no inverno e em Toronto do que em Marau, por causa da calefação, né? Sim. Aqui, tipo, os lugares, tanto aqui quanto no Canadá, os lugares são preparados para o frio. Então, o lugar que vai estar frio mesmo, vai ser na rua. E tu não vai estar, assim, na rua no inverno, né? Sim, assim, entendi. mas você tem que pegar transporte público, essas coisas. E aqui faz bastante frio também, né? A diferença é que eu acho que, né, pelo que eu sei, Canadá e Estados Unidos, existe uma certa obrigatoriedade, né, das construções terem esse preparo, né, para o frio, para o calor. Tudo isso faz parte do regramento, né, das construções aqui. Eu acho que tá longe disso, né? Tem muitas casas que, obviamente, têm esse conforto hoje, mas são mínimas, né, se a gente fizer essa comparação, né? Sim, sem falar que aqui não temos neve, então a neve já é um diferencial bem grande, né? A neve significa um frio muito mais intenso do que a gente vive aqui, né? Porque floquinhos de neve eventualmente caem aqui, né? Mas é alguma coisinha, né? Nada comparado aí, né? Sim. Legal. Bom, deixa eu perguntar, a gente falou já da questão cultural, né? Já falou do frio, mas tem algum perrengue, assim, na chegada, no começo dessa vida de vocês fora do Brasil, que foi assim, que vocês olham para trás e dá para, hoje vocês podem rir em relação a isso, mas na época, assim, realmente foi muito difícil. Eu imagino que vocês tenham se preparado muito bem com a língua, né, tenham estudado muito antes de fazer a viagem, mas o que é que vocês se depararam aí na chegada que foi complicado? Aqui em Oklahoma ou Canadá, assim, Vamos no Canadá antes, né? Vamos no Canadá antes. Na verdade, eu acho que você começa uma vida de novo, né? Como se você estivesse aprendendo as coisas de novo. Por exemplo, tem que fazer uma carteira de motorista de novo, tem que ir lá e fazer o teste de direção, né? Tem que abrir conta em banco. O Canadá, eu sei. Quando a gente foi para o Canadá, a gente estava tentando procurar apartamento já do Brasil. E a gente não conseguiu. A gente tentou e não conseguiu. A gente falou, tá, vamos reservar um hotel, a gente fica uma semana e daí a gente vê. E daí a gente foi sem casa para morar. Tipo, a gente ficou quase uma semana num hotel. E só que era bem longe, lembra? Era super longe da cidade, o hotel. Daí a gente, para pegar transporte público, era longe. Aí se a gente quisesse carro, a gente teve que ir até o aeroporto, pegar carro, depois devolver no aeroporto, voltar pro hotel. Tipo, essa parte é bem caótica, sabe? Se tu não tem um lugar para morar. Aí a gente deixou um apartamento para morar. Aí tu tem que fazer toda a mudança. E assim, é você por você, então você tem que que nem nós, né, no caso, a gente comprava algumas coisas na internet, mas várias coisas a gente alugava o caminhãozinho, ia nas lojas e pegava tudo de uma vez, assim. Pegava mesa, cadeira, prato, copo, sabe? E ficava assim um dia inteiro indo pra cima e pra baixo comprando as coisas da casa. Depois chega em casa, monta os móveis. Monta móveis, limpa a casa. Como o Natanael falou, né, começa uma vida, né, eu acho que esse é um dos maiores desafios, com certeza, né, para quem está preparado com o idioma, para quem estudou bem, para quem fez bem esse planejamento de transição, com certeza
começar uma vida nova fora não é muito fácil, né? Longe da família, longe dos amigos, né? Eu sempre falo que a gente já tá treinado, né? Agora sim. Com isso de mudança, a gente já tá treinado. Isso nem assusta mais, mas no começo é bem assustador, né? Bom, eu estou tentando trazer uma ordem cronológica, vou encerrar por aqui a parte do Canadá, para a gente contar agora por que vocês mudaram para os Estados Unidos, para a gente pincelou um pouquinho aqui no início da conversa, mas a decisão de mudar, eu vou sair daqui do Canadá, vou para os Estados Unidos, qual foi o principal motivo? Sonho, eu acho. Eu posso falar essa. Na verdade, o morar nos Estados Unidos sempre foi o sonho, sempre foi a nossa ideia. E inicialmente a gente não tentou, porque o Canadá tem um processo de imigração que era mais claro do que os Estados Unidos. Hoje já não é mais bem assim, tem muita coisa mudando, mas naquela época era mais claro o processo de imigração canadense. E aí, como a gente foi pontuando, né? O Canadá foi... não é que o Canadá é bom ou ruim. Para nós, teve alguns fatores que foi pesando no nosso dia a dia, que a gente decidiu que talvez era a hora de tentar algo novo. Aí, um dos fatores, por exemplo, para mim, foi que eu já não estava mais tão contente no meu trabalho. Eu queria fazer alguma outra coisa, e aí a gente começou a pontuar que a ideia de vir para os Estados Unidos podia ser uma boa ideia. A maneira que a gente encontrou foi de tentar vir para os Estados Unidos para fazer um programa de mestrado ou um programa de doutorado, que são programas que aqui nos Estados Unidos tem muita oportunidade de bolsa, são universidades renomadas que às vezes você consegue fazer um programa sem tirar nenhum dinheiro do bolso, justamente por causa dessas bolsas oferecidas. E aí a gente começou os dois a estudar e reunir documentação e carta de recomendação e etc, para tentar entrar em programas de mestrado ou de doutorado aqui nos Estados Unidos, porque na nossa cabeça, se os dois tentassem, dobrava a nossa chance, né? E aí, ao longo do caminho, por alguns critérios de aplicação e etc, estava mais encaminhado para a minha aplicação, e aí eu continuei focando mais nisso, enquanto a Bibiane estava focando no trabalho dela, que ela gostava, ela era feliz no trabalho dela, então não tinha por que parar naquele momento. E aí eu consegui a aprovação em programas de mestrado aqui nos Estados Unidos. A Universidade de Oklahoma foi uma delas, é por isso que a gente está aqui em Oklahoma, e teve algumas outras também, mas o pacote no total oferecido aqui pela Universidade de Oklahoma, juntamente com o custo de vida que é baixo aqui em Oklahoma, o clima, todos esses fatores aí pesaram para a gente decidir vir aqui para Oklahoma. Foi assim que a gente acabou vindo morar em Oklahoma City, aqui no sul dos Estados Unidos. Perfeito. E como que é Oklahoma? Conta pra gente assim, como que é a cidade. Dá para comparar com alguma cidade aqui próxima nossa aqui, para o pessoal entender melhor? Cara, é difícil, porque ela é uma das maiores cidades dos Estados Unidos em área. Porém, em população, não. Ela eu acho que hoje é o quê? 600, 700 mil? 800 mil. 800 mil habitantes. Então, tipo assim, é uma grande cidade, mas não é nada comparado com os grandes centros, né? E por ela ser muito grande em área, ela é muito espalhada, assim. Tanto que quando a gente chegou aqui, a gente escolheu um apartamento bem pertinho da minha universidade, para que eu pudesse ou ir de bicicleta, ou ir caminhando, ou etc. E realmente dá, tipo 15, 20 minutos caminhando aqui de casa à universidade. As 2 primeiras semanas, né, eu fiz isso. Só que você não faz absolutamente mais nada sem um carro, porque um supermercado vai ser uns 15 minutos dirigindo da tua casa. Então, é tudo, como eu disse, é tudo muito espalhado, né? Então, a nossa ideia de não ter carro inicialmente caiu por terra, porque não dava para fazer mais nada sem um carro. Mas falando da cidade, assim, me surpreendeu muito, positivamente, sabe? Porque assim, era o que a gente estava conversando outros dias. A gente já turistou muito nos Estados Unidos. Então, sei lá, se tu pega Nova York, pega Los Angeles, pega Miami, são cidades que assim, tu vai pro centro e o centro tem tudo. Tem tudo, tipo, tem McDonald's, se quer comer, né? Tem todo tipo de restaurante, tem mercado, tudo que tu precisa. No centro da cidade. Tem no centro. E aqui, tipo, não tem. Tudo que tu precisa tá fora do centro. Mas, em compensação, o centro é muito lindo.
É muito lindo. Eles têm muitos parques aqui, parques enormes, parques lindos. Eles têm eles têm costume de andar de patinete elétrico. Então tem vários patinetes elétricos do Uber. Que tu pode alugar assim no meio da rua, assim, e para ir nos lugares eles usam muito. Eu acho lindo aqui, sabe? E diferente dessas cidades grandes, o centro não é super populado. Justamente por isso, aqui no centro as pessoas vêm para trabalhar, que é onde tem os escritórios das empresas, e no fim do dia elas voltam para casa delas, que não é aqui no centro da cidade. A gente mora no centro porque é perto da universidade, e é isso que a gente estava conversando entre nós dois. As pessoas que moram aqui no centro, dá para perceber que são ou estudantes, ou alguém que precisa de algo temporário, sabe? Porque quando a pessoa já está mais estabelecida na vida, ela já compra uma casa fora do centro da cidade, e ela só vai vir para cá ou para trabalhar, ou para... ou nem vem, ou acaba nem vindo. Legal, já que estamos nesse assunto, eu vou fazer. Agora é o corte, tá? É o corte do episódio. A primeira pergunta eu vou fazer para a Bibiane e depois responde o Natanael. Eu quero saber sobre Oklahoma. 5 pontos que você indicaria como os mais bonitos que vocês conheceram, se o Mauro decidiu ir passear em Oklahoma, aonde que ele precisa conhecer, que é um ponto que realmente vale a pena. E depois a pergunta eu vou fazer de Toronto, quem vai responder Toronto daí é o Natanael. Tá, de Oklahoma, o primeiro, eu acho que você tem que assistir um jogo do Thunder, da NBA, e segundo, Bricktown, como que eu posso explicar? Canal. É um canal. Foi construído um canal no meio da cidade. Que daí tem um passeio de barco, que daí vai conhecendo todo o canal. Já sei, eles copiaram Serafina Correia, que tem o canal, né? Então eles viram aí o projeto da cidade e copiaram. Exatamente. É bem lindo, Esse é o segundo. O terceiro, eu diria o Miriam o Jardim Botânico. Que é o Jardim Botânico, que é aqui perto de casa, lindo, muito lindo. E eu já botaria o Scissortail Park junto, porque é só meio que caminhar que já tá lá. 2 parques. 2 parques perto. Esse primeiro, segundo, terceiro. Vamos pensar o quarto. Então, tem o Capitólio, que é bem legal. O Capitólio tem que ir lá para conhecer, que é bem bonito. Oklahoma City é a capital do estado, né? Então, o Capitólio, que todas as cidades têm, igualzinho aqui em Oklahoma também tem. A diferença é que aqui em Oklahoma tem um índio em cima dele, que é em homenagem aos povos indígenas que descobriram o estado. Dentro do Scissortail tem a ponte, que é legal, mas daí o meu quinto... Era só 5. É o meu quinto, é porque o Scissortail tá junto com o outro parque. O meu quinto, que com certeza tem que ir ver, é aqui pertinho, né? Não é bem na cidade, mas é o campus da Universidade de Oklahoma, em Norman, que é uma cidade que é aqui do lado, é junto. 20 minutinhos. Eu acho que todo brasileiro tinha que vir conhecer um campus de uma universidade americana. É um sonho, parece que está dentro de um filme. Então, com certeza, eu diria para conhecer o campus da Universidade de Oklahoma, ali em Norman. Bom, Natanael, 5 pontos imperdíveis para visitar em Toronto. Em Toronto, número 1, com certeza, a CN Tower, é o cartão postal da cidade, então não tem como deixar de fora. Eu gostava muito da Casa Loma, que é um castelo onde uma pessoa muito importante morou, então tem muita história, é muito grande, é um tour guiado. Também é muito legal ver um jogo da NBA lá em Toronto, ou da NBA ou até de beisebol, porque o estádio de beisebol de Toronto é muito legal. Ele abre o teto e tem vista para a CN Tower de dentro do estádio de beisebol, então é bem interessante mesmo. A vista na beira do lago, lá em Toronto, é muito linda também. Harbourfront. Harbourfront, que é a vista lá na frente do lago. A ilha de Toronto, dá para visitar a ilha. Você pega um barco, é um ferry, né? Ferry boat. Pega esse barco e vai até a ilha. E daí lá na ilha tem várias atrações. E da ilha tem vista para a cidade de Toronto, que aí você vê todo o skyline de Toronto, que é muito bonito. E aí também, Toronto dá para fazer viagens rápidas para Niagara Falls, que é muito legal também. Tem o aquário também, que é legal. Enfim, Toronto tem muita coisa para fazer. Bom, tem o High Park de parque. Para quem nos acompanha no rádio, é bom que o pessoal também acompanhe o episódio em vídeo, porque enquanto o pessoal comenta sobre esses lugares, a gente coloca algumas fotos, imagens aí.
e aí o pessoal também vai conhecendo um pouquinho mais. Bom, a gente já está na reta final. Teria papo aqui para umas 2 horas, né? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu acho que quem nos acompanha e tem esse sonho de morar fora do Brasil, né? A gente faz questão aqui no episódio de falar das coisas legais e dos desafios, né? Mas eu pergunto para vocês como é que é a rotina de vocês, né? Porque vocês não vivem hoje aí a turismo, vocês vivem aí a trabalho e estudo. Obviamente que nos momentos em que vocês podem, aproveitam para conhecer alguns lugares, mas como o Nathanael falou, né? Moraram tanto tempo lá em Toronto e gostariam de voltar, inclusive, para visitar com tempo, né? Pergunto como que é a rotina de vocês, como é que é a rotina do dia a dia de vocês? A minha rotina aqui, ela tá um pouco maluca, assim, e vou confessar que eu gosto dessa rotina, assim, porque eu tô fazendo o programa de mestrado e ele seria em período integral. Então, tem dias que eu tenho aula de manhã, tem dias que eu tenho aula de tarde, tem dias que eu tenho aula de noite, tem dias que eu tenho de manhã, de tarde, de noite, assim, se for ver. E o meu trabalho em si é na universidade. Eu trabalho como... eu tenho uma bolsa como se fosse, traduzir assim, seria assistente de professor, assistente de pesquisa, esse tipo de coisa. Então, eu trabalho na universidade quando os professores precisam de mim. Seja cuidar de prova, corrigir prova, dar aula para alguns alunos que estão precisando de reforço, esse tipo de coisa. Corrigir trabalho. Corrigir trabalho. Então, tipo assim, a minha rotina é meio maluca. Tem dia que eu tô em casa, tem dia que eu não tô. Eu passo bastante tempo na universidade, mas que nem a Bibiane falou, quando eu vou lá pro campus, o campus é lindo, então é muito bom estar lá no campus. Mas a gente tem bastante tempo livre para aproveitar aqui, justamente por não perder esse tempo indo até o trabalho e voltando do trabalho, sabe? Então é tempo que a gente consegue aproveitar. A gente tenta tirar sempre no começo do dia e no final do dia para sair, caminhar com o nosso cachorro, para aproveitar a cidade, assim, que é muito legal. O clima aqui é muito bom, então é bom de fazer esse tipo de coisa, né? E a rotina da Bibiane também, hoje ela tá bem flexível, então a gente consegue separar o tempo do trabalho, o tempo do estudo com o tempo do lazer também. Um pouco diferente do que foi lá em Toronto, como a gente estava comentando, que era bem mais corrida e bem menos aproveitada. É que lá a gente perdia muito tempo no trânsito. Aqui não tem trânsito. Então isso. A gente consegue... aqui é melhor de dirigir aqui do que Marau. É menos movimentado do que Marau, tá? Entendi. É mais organizado, isso dá para dizer. E no fim de semana, vocês costumam dar uma passeada fora ou vocês ficam por aí? A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente no fim de semana, né? E aqui é uma coisa que é bem legal, que sempre tem evento. Sempre tem feira. Sempre tem uma feirinha, tem um evento, tem alguma coisa. Feira do produtor, ou feira, tipo, do comércio local. Sempre tem uma atividade. Eu sempre mando pro Nathanael e ele sempre fala, meu Deus do céu, eu quero ficar em casa um pouco, que não me deixa ficar em casa. Porque, verdade, tem sempre, se quiser, sempre tem alguma coisinha pra fazer. Tem outro fator, geograficamente falando, legal aqui de Oklahoma, que fica muito perto do Texas, né? Então, Dallas é a maior cidade perto aqui, e a gente já foi, sei lá, quantos, 3, 4 vezes. E aí é muito legal, porque aí entra na cultura texana, vai lá comer churrasco. Então, a gente já foi várias vezes para Dallas e é um programa bem legal de fazer. Bom, pessoal, morar fora daqui, vocês já moravam juntos aqui? Foi a primeira experiência morando junto, foi no Canadá. Em 2017, né? Quando a gente saiu de Marau pela primeira vez. Foi a primeira experiência morando junto, que aí a gente morou 7, 8 meses junto lá em Toronto e depois voltou pro Brasil de novo. Então foi um desafio enorme, né? Porque vocês saíram do Brasil para morar juntos pela primeira vez. Olha, tá dando certo, né? Vocês estão juntos tipo assim, aqui, não tinha pra onde fugir, né? Literalmente não tinha pra onde fugir. A gente aprendeu. Tinha que dar certo. Vocês levaram algum hábito, alguma tradição daqui, um chimarrão, alguma coisa que vocês fazem por aí? Não. Ou já estão mais americanizados? A Bibiane não toma chimarrão. Eu tenho a minha cuia aqui, erva. Confesso que eu não tomo tanto quanto eu gostaria, porque a gente sabe fazer chimarrão para tomar sozinho não é tão legal, não tem graça. Mas sempre que vem alguém... Quando vem alguém, eu tomo com as pessoas. E também quando eu tô com vontade, eu faço e tomo eu mesmo, né? O nosso churrasquinho sempre também. Lá em Toronto, a gente tinha uma área comum no prédio com churrasqueira, que era muito boa para fazer churrasco. Mas aqui em Oklahoma a gente não tem. Mas aí eu comprei um grill... para usar dentro de casa, eu faço em casa mesmo como dá, né? O churrasco a gente não abre mão, todo domingo é dia de churrasco. O churrasco ali é diferente daqui, né? Se for sair para comer, sim, é um pouco diferente, mas como a gente é acostumado a fazer em casa, né? Então acaba conseguindo deixar
bem similar, porque dá para encontrar os cortes de carne que a gente tem no Brasil também, ou se não, compra algum pedaço maior e faz o corte em casa, acaba ficando bem similar, sim. Bom, e para o pessoal daí da cidade, né, os oklahomenses, né, como é que é o hábito deles, assim, na questão gastronômica? Tem alguma comida tradicional? Como é que é? Cara, tu sabe que a gente fez essa pergunta pro vendedor, né? Para um nativo daqui. Tipo, qual é a culinária, tipo, de vocês aqui? Porque normalmente, às vezes, tu encontra, sabe, restaurantes e fala, comida... Por exemplo, tu vai pro Texas, tu sabe, né? Qual é o tipo de comida deles e tal. Mas aqui, ele falou que eles têm muito, tipo... Eles comem muita coisa de outros lugares, mas eles são muito famosos pelo hambúrguer aquele hambúrguer de cebola. Que é um hambúrguer que ele é prensado junto com cebola. Então, esse seria, inclusive é chamado de Oklahoma Burger, né? Que é o estilo do hambúrguer. Mas tem muito da cultura texana também, de carne, batata assada, purê, esse tipo de coisa, né? Legal. Apareceu o terceiro entrevistado do episódio. E como é que é o nome dele mesmo? Zion. Zion, assim, né? E ele é daí, né? Ele é texano. Ele é texano? Fala inglês já, então. Isso. E português, ele é bilíngue. Legal, tá participando da entrevista. Bom, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Qual conselho vocês dariam para quem está ouvindo, quem está acompanhando aqui o episódio e tem esse sonho de sair do Brasil para estudar, para trabalhar, viver essa experiência aqui? Que conselho vocês dariam dentro de tudo isso que vocês viveram aí, saída daqui para ir para o Canadá, também agora nos Estados Unidos, tanto tempo fora do Brasil, o que vocês diriam para ele? Pode responder, depois eu respondo. Vale muito a pena. Assim, se tem medo, vai com medo. Vale muito a pena. Assim, é um conhecimento, é um crescimento pessoal absurdo, sabe? Porque eu acho que é muita cultura, assim, do brasileiro, e também eu vejo em Marau, a gente se apega muito na família, né? A gente tem a família para tudo. Assim, aconteceu um problema, tal pessoa vai me ajudar, minha mãe pode me ajudar, meu pai pode me ajudar, minha tia pode me ajudar, né? E aqui é você por você. Assim, se tiver um problema, você vai ter que resolver. É desafiador, mas é muito compensador, sabe? Eu aconselho muito. E eu falo, não é nem só... você quer... eu não quero sair e morar para sempre fora. Não precisa morar para sempre fora, sabe? Você pode vir fazer um intercâmbio, pode vir estudar, pode vir conhecer. Isso já vai agregar muito, assim, na vida. Não, eu acho que só acrescentando no que a Bibiane falou, com certeza, se for um sonho, se for uma vontade, vale a pena investir nisso. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Vai do jeito que dá mesmo. Tem muitas e muitas oportunidades que não precisa de um grande investimento financeiro. Às vezes as pessoas ficam com medo porque, tipo, eu não tenho dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Dá para procurar porque tem muita oportunidade, mas eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é se prepara bastante, porque como a gente falou, a mudança ela já é difícil por si só. Você já vai começar uma vida inteira do zero, né? Tendo que fazer todas as coisas de novo. Então, esteja preparado com coisas básicas, como a língua, por exemplo. Não precisa ser 100% fluente, mas esteja pelo menos com o básico, né? Para poder se defender, para poder, né, no dia a dia. Então, assim, se prepara bastante e vai com medo mesmo, porque vai dar certo e os perrengues que você for enfrentar, eles vão te ajudar a melhorar e vai dar tudo certo. Legal. Planos para o futuro? Vocês pretendem ficar por aí? Vocês estão planejando ir para outro lugar fora do Brasil? Vocês vão voltar para cá? O que vocês estão planejando? Essa é uma pergunta que a gente está tentando se responder há bastante tempo já. O nosso futuro é sempre incerto, né? O meu programa de mestrado vai aqui até maio do ano que vem, então com certeza até maio do ano que vem eu fico aqui, né? E aí depois vai depender do que o mundo vai apresentar para nós, né? Porque aí a ideia é que eu esteja procurando
emprego por aqui no último semestre ali do mestrado, e aí dependendo se eu conseguir um emprego ou não, aonde eu conseguir um emprego ou não, isso acho que é um grande divisor de águas, né, para nós, mas também a gente tem vários planos, né, tem plano A, B, C, D. No momento a gente quer ficar por aqui, não necessariamente em Oklahoma, mas nos Estados Unidos a gente gostaria de ficar, né? Eu sempre falo no momento, porque amanhã a gente pode acordar, a vida do imigrante é assim, num dia é uma coisa, no outro dia pode acordar e ser totalmente diferente. Então hoje a gente gostaria de ficar, mas no futuro, né, a Deus pertence. Legal, agora é hora da gente mandar aqueles abraços, né? Da gente contar para as pessoas que estão nos ouvindo quem é que ficou por aqui, né? Quem é que está aqui na cidade, em Marau, quem é que vocês deixaram no Brasil para viver esse momento tão especial aí nos Estados Unidos, né? Todo mundo, né? Toda a família, meu Deus, meu avô, meus avós, minha mãe, meus amigos, enfim, né? Mas o bom é a gente saber que a gente tem o apoio deles. A gente sempre teve, e eu sei que a gente sempre vai ter o apoio deles, mesmo eles morrendo de saudades, que a gente sabe, né, que eles têm muita saudade, eles querem, né, eles falam, e a gente também tem deles. Tem que voltar para ficar, e a gente fica... Eu em Marau eu tenho meu pai e minha mãe só, e meus avós moram em outras cidades, e aí tem os amigos também, mas com certeza o fator mais difícil para nós de estar longe de Marau ou do Brasil em si são as pessoas, a família, são os amigos, né? Mas a gente tá em busca de um sonho também, e sempre que dá a gente vai para o Brasil visitar, a gente tenta fazer que a nossa família venha visitar nós também, sempre que dá, né? Para matar essa saudade aí. Vocês falaram da família, mas não falaram o nome deles. Eu quero que vocês falem o nome deles, todos eles. Sim. Aqueles que vocês sentem mais saudade. Só para dar briga na família, que vocês vão esquecer de alguém, né? Se eu falar de alguém antes, com certeza eu vou falar, né? Eu vou falar do meu avô Júlio, o avô Júlio César. Vou falar primeiro só para dar briga, porque a minha mãe, Luciane Borges, também vai ficar com ciúme. Vai ficar com ciúme, com certeza. Só pra mãe é mãe, né? Mãe é mãe, vai ficar com ciúme, né? E a minha avó também, que é minha segunda mãe, né? A Maria Lucy. Eu tenho meu Dinho, do Julian. Minha tia Jana. Tá bom, senão vai ficar falando. Minha prima Maria Júlia. E daí a família é enorme. Então eu começar a falar, meu Deus do céu. O meu é mais fácil, daí eu não arrumo briga com ninguém, porque aí eu só falo do meu pai e da minha mãe. O meu pai Celso e a minha mãe Annelise. A minha mãe sofre bastante com essa distância aí, porque eu sou filho único. A Bibiane também é filha única, né? Mas a gente tem bastante saudade deles e gostaria de mandar um abraço, um beijo bem apertado. E agradecer por tudo que eles sempre fizeram por nós. Ajudaram a gente e continuam ajudando. Isso aí. Que legal. Eu quero agradecer vocês, Natanael, Bibiane. Foi um prazer conversar com vocês, contar essa história. E agradeço também aqui a nossa equipe da Rádio Mais Nova, William, Eduardo, Rosana, toda a equipe aqui que produziu e ajuda aqui no episódio. Um abração para vocês aí, tá? E muito sucesso aí nos Estados Unidos. Um abraço. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês hoje. Legal, Marauenses pelo Mundo. Volta quarta-feira que vem no rádio e também nas redes sociais. Até lá. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCAA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lume 3D LED, Meneguzzi Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.